facto não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. A apologia ao fascismo é proibida pela Constituição. Vou naturalmente dar é proibida pela Constituição. Odete Santos, já lhe darei a palavra. Já está dito. Estes são os tristes sinais dos tempos, que se vota numa pessoa que advogou a pobreza para o país. Até tínhamos aquela coisa, à casa portuguesa, fica bem o pão e vinho sobre a mesa, etc. O povo vivia à luz das candeias lá na província, exceto em Lisboa. O povo sofreu de analfabetismo porque, para Salazar, um povo que a culto era ingovernável, é a frase dele, e, portanto, é pena, de facto, que isto tenha acontecido, mas o mundo não terminou. O mundo não terminou e o fascismo não levará por diante. Muito obrigado. André Ventura candidata-se para ser a pessoa que preside, que governa, que julga e que sentencia. Ele acha que pode tudo. Acha que pode mandar gente para a prisão, acha que pode pôr a saúde a funcionar, que pode demitir a Ministra da Saúde se a saúde não funcionar, que pode não sei o que aos ciganos. Temos 200 deputados que não servem para nada, muitos deles. Não é não servir para nada. Muitos deles não têm uma intervenção em 4 anos. Inacreditável. Não há uma intervenção em 4 anos. E o Primeiro-Ministro também não é necessário. Porquê? Porque é que defendemos um sistema presidencialista? Repare, é a eleição mais clara de todas. Aqui não há jogos de bastidores, não há maiorias negativas. Aqui os portugueses vão votar em quem querem que lidere o Estado. Poupávamos milhões em custos aos contribuintes, em órgãos e ministérios. Temos o maior... Olha, vou-lhe dar um exemplo, claro. Temos o maior governo da história, que o Presidente permitiu. Temos o maior governo da história. Quando foi preciso fazer um plano para a crise económica, fomos buscar um consultor externo. Então, para que diabo é que a gente precisa de tantos ministros, tantos deputados, tanta confusão? O sistema presidencialista é mais simples, é direto e tem uma vantagem. As pessoas votam, sabem quem estão a votar e escolhem o seu homem. Era isso que eu gostava de ver. Não é um em caminho Portugal. para uma ditadura? A única ditadura que eu quero é a ditadura em que os portugueses de bem são pela primeira vez reconhecidos como André tal. Ventura. Este senhor recentemente disse que era pela ditadura das pessoas de bem. É. Ora, pessoas de bem não são por ditadura nenhuma. Pessoas de bem são por democracia. Está enganado. Sabe o que é que Mário Soares dizia? Salazar não era fascista, nem corrupto, nunca mexeu nos cofres do Estado. Era Mário Soares, não sei se sabe quem é Mário Soares. Pedro, foi o fundador do Partido Socialista, portanto era do seu partido. Portanto, sim. Pedro Pinto, mas não dirá que era um democrata, não é? Não vai dizer. O que estou a dizer é que esta expressão existe, é uma expressão popular. Há muita gente na rua que, tão revoltada que está contra o sistema, contra a corrupção, contra os 50 anos que levaram o país a este caos, e que diz isso, faziam cá falta 3 Salazares. Eu posso falar à vontade sobre isto, porque eu não vivi no tempo do Estado Novo, nem vivi no tempo de Salazar. Portanto, eu posso falar perfeitamente à vontade. André Ventura também não viveu nesse tempo. Agora, é uma expressão popular. Mas estudamos história toda. Que se diz, não, mas a verdade é esta, é uma expressão popular que se diz. Agora, o Salazar nunca foi propriamente fascista. Era assim uma coisa, mas não era... Era um ditador, isso era completamente. Com censura e baseado na censura e na polícia política. Quando Mário Soares disse que Salazar era uma coisa, assim, ele quis dizer que Salazar não era um fascista revolucionário de massas como Mussolini ou Hitler. Mário Soares foi perseguido pelo Estado Novo, esteve preso e exilado. Ele considerava o regime ilegítimo, opressor e antidemocrático. A sua afirmação foi uma interpretação política e académica sobre a natureza do regime. Ele argumentava que o salazarismo não foi plenamente fascista, mas foi sim um regime autoritário com traços fascistas. O Salazar podemos discutir, e o regime dele podemos discutir se ele é ou não é um regime que se deve caracterizar como fascista. Falar do Salazar como antifascista é uma coisa que o que resta aqui perguntar é porque é que a PIDE não o prendeu, nesse caso, não é? O Dr. Hermano Saraiva, que é um observador atento destas coisas, neste aspecto fala mais como ex-ministro do Dr. Salazar do que propriamente como historiador. Nos regimes ditatoriais, não só é difícil do ponto de vista do historiador contabilizar quais são os apoios, porque não há eleições livres, não há opinião livre e, portanto, não há formação livre da opinião que possa ser facilmente lida através da história, ainda que o historiador possa fazer juízos sobre esse efeito, e, sobretudo, não há leitura fácil e, sobretudo, não há leitura credível, porque num país que tem um partido único, que tem uma polícia política, que tem repressão, que tem silenciamento das opiniões, como tinha o Estado Novo nos anos 30, mesmo as maiorias quantificáveis são manipuláveis e são organizáveis, como, aliás, era frequente acontecer no Estado Novo. O artigo 3º da Lei 64/78 diz que se considera que uma organização perfila ideologia fascista quando exalta as personalidades mais representativas daqueles regimes.
Apenas o Tribunal Constitucional tem competência para decidir se um partido atua contra os princípios democráticos da Constituição. Se o discurso de exaltação a ditadores for repetido por vários dirigentes, pode haver fortes sinais de perfilhamento ideológico e o partido pode ser classificado como perfilhando ideologia fascista. Eu devo dizer que discordo do líder do meu partido. Eu acho que não são precisos 3 Salazares, porque nós já temos André Ventura. E o André Ventura vale mais do que 3 ou 4 Salazares. E, portanto, eu tenho a certeza que quando o André Ventura chegar a primeiro-ministro de Portugal, ele sim vai trazer uma estabilidade orçamental e pôr o país na ordem. Durante uma entrevista à SIC, o candidato presidencial apoiado pelo Chega já tinha defendido o legado de Salazar para pôr o país na ordem. Num almoço-comício no Funchal, voltou a insistir na ideia. Só é preciso 3 Salazares porque eles deixaram isto tornar-se uma bandalheira completa. Só é preciso 3 Salazares, porque deixaram isto inundar de corrupção. Só é preciso 3 Salazares porque deixaram entrar toda a gente sem pedir cadastro, sem pedir quem eram, se tinham cometido crimes ou não. Se houver provas de que um partido atua de forma sistemática contra o regime democrático, exaltando ditadores, promovendo ódio racial ou religioso ou defendendo práticas autoritárias, o Ministério Público pode pedir ao Tribunal Constitucional a sua extinção, conforme previsto no artigo 18º da Lei nº 2 de 2003. Um candidato à presidência da República espalha cartazes gigantes em locais sensíveis para chamar a atenção, pelo menos, dos adversários. Eu acho lamentável. Estes cartazes são provocadores, são racistas e são de muito mau gosto. Mas, infelizmente, já não têm grande novidade relativamente ao passado. André Ventura só quer uma coisa: provocar, para ter mais publicidade. O meu repúdio por esses cartazes. E cada vez que eu olho para alguns desses cartazes, eu recordo os portugueses que estão imigrados noutros países e que, ao sair de casa para irem trabalhar, encontram um cartaz a dizer isto não é Portugal. Ora, isto é inadmissível e é inaceitável. André Ventura vai fazendo coisas inaceitáveis para criar polémica e para esconder a sua cobardia, para não falar do que é importante. Quer dizer, André Ventura não põe um cartaz a dizer isto não é a Alemanha à porta dos hipermercados, num país em que esse é realmente o problema. Nós temos metade do salário e pagamos o mesmo na conta do supermercado. Acho que o Dr. André Ventura entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo, porque é essa a palavra certa. Porque isso é uma intolerância inaceitável. E faz-me lembrar o sistema hitleriano que achava e que arranjou um bode expiatório que eram os judeus na altura. O secretário-geral do PS diz que a Constituição foi violada e pede que o autor seja castigado. O meu apelo é para que as autoridades competentes, nomeadamente o Ministério Público, estejam atentos. São cartazes com mensagens que estimulam o ódio, atentam contra os valores da nossa Constituição. O dever dessas instituições é não terem dúvidas de acionar os mecanismos que a lei prevê para sancionar aqueles que atentam contra o Estado de Direito. Neste caso, eu acho que ele até quer provocar para ver se alguém lhe põe um processo em tribunal, para depois se fazer de vítima e se fazer de herói ao mesmo tempo. E eu espero que ninguém em Portugal caia nessa armadilha de lhe pôr um processo em tribunal, porque senão está a fazer o jogo do Chega. Viola a Constituição da República Portuguesa e, em particular, os deputados são os primeiros que devem cumprir as leis e dar esse exemplo. Nós temos que fazer tudo, e eu faço este apelo, para elevarmos a fasquia moral da nossa República e da nossa democracia. Não vale tudo numa campanha eleitoral. O artigo 240 do Código Penal prevê uma pena de prisão de 6 meses a 5 anos para quem incitar à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua origem. Eu lamento que haja em Portugal um conjunto de associações, de pessoas que sinceramente estão sempre a dar trabalho à justiça em coisas que não deviam ser da esfera da justiça. Nós vivemos num país livre e devemos saber viver em democracia. Os adversários em democracia não se vencem prendendo ou mandando retirar cartazes ou mandando retirar a sua palavra ou calando. Os adversários em democracia vencem-se com debate, com confronto de ideias. Depois, ao ouvir o Dr. José Luís Carneiro apelar ao Ministério Público, para quê? Para me prender? Para impedir que os cartazes... Não, várias associações é que... Mas eu estou a responder ao José Luís Carneiro, pelo Ministério Público. Mas para quê? É para o Ministério Público prender o líder da oposição? Acham que isso era uma boa imagem para o país lá para fora? Que o líder da oposição é preso por causa da sua liberdade de expressão? Eu respeito, mas isso é um ataque à liberdade de expressão. Afinal, os amigos de Abril
Os tipos do cravo na mão, do liberdade até ao fim, quando não gostam da palavra e da expressão, é prisão, retirada de cartazes, providências cautelares. Quer dizer, promover o racismo todas também as é vezes... crime. Olha, quem promove o racismo são aqueles que há anos nos fazem trabalhar para eles. Esses é que estão a promover o racismo há não sei quantos Mas não anos. entendo que estes cartazes promovem o racismo. O que eu entendo é que quem promove o racismo em Portugal é aquelas minorias que há anos nós temos que lhes pagar tudo e não fazem nada e obrigam-nos a trabalhar para eles. Isso é que é racismo. Pergunta a qualquer comunidade que vive ao pé dessa outra comunidade. Portanto, o que eu não compreendo é... Primeiro, não compreendo que as autoridades do Bangladesh se venham metendo uma campanha eleitoral. Isso para mim é inadmissível. Eu não vou responder nem à Embaixada do Bangladesh e tenho direito a isso. Vivo no meu país, sou líder da opção no meu país e é assim. Quem não gosta... Já sabem como é que é. Avião, imagino que embora. tínhamos um cartaz em França a dizer certamente que teríamos. Em relação aos portugueses, gostava de ver certamente que tivemos em França, certamente nos Estados Unidos, certamente na Alemanha. Eu sou representante dos portugueses, não sou de mais ninguém. Eu represento os portugueses, são eles que me pagam o salário. É a eles que eu devo responsabilidade. Nenhuma autoridade externa a este país tem qualquer poder de decisão, nem influenciará nenhuma decisão minha, nem do Partido Chega sobre política. O que nós dizemos é óbvio, isto não é o Bangladesh, e não é. E também ouvi outros a dizer porque é que não é outros. Também não é a Índia, também não é o Brasil, também não é o Paquistão. Isto é Portugal, é Portugal. E por isso nós não aceitamos legitimidade de nenhuma entidade estrangeira, de nenhum outro país para nos dizer que cartazes é que nós podemos ter. Em vez de debaterem, em vez de virem para o debate, os outros candidatos presidenciais é dizerem que vão para a justiça, que querem retirada dos cartazes em vez de debaterem. Então quer dizer, não é a democracia que faz que nós tenhamos ideias diferentes. A Constituição protege a liberdade, mas a Constituição também protege a democracia. A liberdade de expressão e associação política é um dos pilares da Constituição portuguesa. Mas essa liberdade não é absoluta. Ela termina quando um partido exalta ditaduras, como o Estado Novo ou figuras autoritárias. Aponta minorias religiosas, étnicas ou sexuais como inimigos. Ou usa o medo e o preconceito como ferramenta política. Então ele não está apenas a exercer liberdade de expressão, está a colidir com os princípios fundamentais da Constituição. Isso pode configurar violação do artigo 46º, que proíbe organizações que perfilhem ideologia fascista. A Constituição prevê mecanismos de defesa da democracia e o Tribunal Constitucional pode avaliar a legalidade de partidos políticos. Se for provado que um partido atua de forma sistemática contra o regime democrático, pode ser extinto por decisão judicial. Isto não é censura, é autodefesa da democracia militante, no termo jurídico. Quando um partido culpa minorias pelos problemas do país ou normaliza ideologias autoritárias, pode estar a ultrapassar o limite democrático, mesmo que o faça disfarçadamente. Quando um partido político joga com o fogo do fascismo, do racismo ou da intolerância religiosa, não está a exercer liberdade de expressão, está a testar os limites da democracia. E a Constituição portuguesa foi feita precisamente para impedir que esses limites sejam ultrapassados. Olá, Sra. Procuradora. Já agora, se não gostar muito do André Ventura, ilegalize o Chega. Se puder prendê-lo também, dê-nos esse favor e faça isso. Foi dito por esta candidata que diz querer representar a democracia. Fica aqui lançado um bom mote. Podia ser limpar Lisboa dos ratos. Os ratos em relação à higiene urbana, os ratos em relação aos socialistas, que às vezes são mais sociais-democratas, outras vezes mais socialistas assumidos, e depois também os ratos daquilo que nós não queremos falar, mas, por exemplo, aquelas ruas de 500 metros que têm milhares e milhares de pessoas. Portanto, sermos mais sérios na gestão autárquica dos temas da segurança e da imigração, sinceramente acredito que é o que os portugueses vão querer. Ratos, no tema de Lisboa, no tema de Lisboa vão querer que se fale de segurança, imigração, habitação e mobilidade. Não sei se quer responder ao Bruno Gonçalves, que lhe fazia interpretações que faz. Quem são os ratos? 500 ou 1000 pessoas em ruas? Na sua cara digo-lhe que ratos que estava a falar era, primeiro de tudo, os ratos do Partido Socialista. Agora o Bruno Gonçalves faz o que quiser com esta afirmação. Não, isso deixou mencionado na segunda, depois na terceira disse 500 ou 1000 nas ruas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, acho que a Rita que diz que não segue a propaganda, o seu partido não segue a propaganda neonazi. Usar o termo ratos para se referir a pessoas é uma estratégia histórica de propaganda autoritária, usada em regimes fascistas e totalitários para desumanizar opositores políticos ou minorias. Normalizar a ideia de eliminação como forma de limpeza social ou política. Assim, mesmo que não mencione violência explicitamente, a associação entre limpar e ratos contém um subtexto violento e atenta contra o princípio da dignidade humana, artigo 1º da Constituição. Essa declaração parece ultrapassar o limite da liberdade de expressão e entra no campo do discurso de ódio político e simbologia fascista. Esta frase reforça indícios de que o partido aparenta exaltar práticas e linguagem próprias de ideologias fascistas, o que é inconstitucional. A melhor forma de nós protegermos estas mulheres é dizermos que somos uma civilização superior, graças também aos valores do cristianismo, que não tem que andar cobertas minimamente, nem tem que tapar qualquer traço feminino. A Lei nº 64 de 78 define como perfilhantes da ideologia fascista as organizações que
Propagam ideias de superioridade racial, cultural ou religiosa. Portanto, um discurso público de um dirigente partidário que afirma explicitamente que somos uma civilização superior parece ultrapassar a mera opinião e parece aproximar-se da apologia de valores fascistas, sobretudo se for repetido e institucionalizado dentro do partido. O cristianismo tem algum sinal, hoje em dia, ou há 20 ou 30 anos, que tem que ver com a opressão da mulher e com a diminuição da mulher? Acha que isso é comparável? Um país como o nosso de cultura cristã, de matriz cristã, de valores cristãos, estar a tolerar no seu território que uma mulher possa ter que ser coberta não porque quer, mas por vontade dos homens, de opressão masculina, de diminuição dos seus direitos e de deturpação da sua dignidade. Mas o hijab é isso? Se acha que isso é normal, eu não acho. E acho que nós temos que evoluir para dizer àqueles que vêm para cá, sejam eles islâmicos ou não, porque podem não ser só islâmicos, todos os outros, que nós temos alguns valores que não abdicamos. Um deles é a igualdade entre homens e mulheres. Ora, quando nós vemos na rua um homem a andar com 3 mulheres atrás, como se fossem animais, cobertas da cabeça aos pés, como se não tivessem direitos, nós temos 2 hipóteses. Ou vergamos a isto e ajoelhamos-nos, ou dizemos que eu não concordo com isto e eu não aceito isto. Eu serei o tipo de presidente que não se ajoelha a isto e que diz que em Portugal tem que cumprir as nossas regras. Eu sei que há outros que dizem que é um excesso, é um exagero, temos que respeitar os direitos. Só há uma coisa que me custa, Clara de Sousa, é ver mulheres defender isto. E isto é que me custa mesmo mais. O que me custa é ver estas mulheres de esquerda que batem no peito a toda a hora pelos direitos das mulheres, contra o machismo, contra a opressão de género, mas depois vão para Gaza, onde estão terroristas que tratam as mulheres abaixo do cão, como se costuma dizer, que tratam as mulheres como objetos e andam aqui em Portugal a defender esta gente. Este tipo de linguagem é essencialmente a base ideológica do fascismo histórico, a crença na superioridade cultural e moral de um grupo sobre outro. Dizer que somos uma civilização superior não é proteger direitos das mulheres, é instrumentalizar direitos humanos para afirmar uma hierarquia cultural e religiosa. Quando essa ideia vem de um dirigente político, não é apenas uma opinião infeliz. É uma forma subtil de apologia de superioridade civilizacional. Constitucionalmente incompatível com os princípios da República. E politicamente perigosa, porque normaliza a ideia de que há cidadãos mais civilizados que outros. Mas algum agente dispara a matar? Mas quais são os fatos? Os fatos que nós temos... Se calhar, se disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem. Mas certamente não há ninguém que envergue uma farda. Não há ninguém que envergue uma farda. Se disparassem mais vezes a matar, o país estaria na ordem. O que o Sr. Pinto acabou de fazer foi incitar a um crime. Sim, uma queixa-crime que está a ser preparada, uma petição que já conta com mais de 90 mil subscritores para ser aberto um inquérito contra André Ventura e Pedro Pinto pelas palavras proferidas esta semana sobre a morte de Odair Muniz. O Ministério Público não esperou por essa queixa formal, decidiu abrir o inquérito. Porquê? Porque essa é uma competência do Ministério Público e diria que nessa medida esteve bem e saúdo o novo Procurador-Geral da República por essa iniciativa. Estamos perante um crime público, não é? As declarações dos 2 responsáveis políticos, julgo que a queixa do Ministério Público envolve também o assessor que publicou umas expressões absolutamente inqualificáveis celebrando a morte do cidadão e dizendo que isso era menos um eleitor do Bloco de Esquerda. Sim, Ricardo Lopes Reis. Sim. Portanto, o Ministério Público esteve bem ao assumir aqui a intervenção relativamente a um crime público. Isto é assim, um deputado tem todo o direito a defender as suas visões de sociedade pelas quais foi eleito. Não é isso que está em causa. Isso vale para todos os partidos políticos e esse é outro tipo de debate. Vou recordar as palavras. E, portanto, o que está a ser feito, designadamente o apelo à prática de homicídios, é absolutamente inaceitável. Agora, a petição mantém todo o sentido, por 2 razões, quer pelo sentido de cidadania, este sentido de cidadania nós... Provavelmente daqui a poucas horas teremos mais de 100 mil portugueses que subscreveram a subscrever a petição, e essa é uma grande manifestação de cidadania neste momento, mas também por razões técnico-jurídicas, porque a petição, enquanto peça jurídica
delimita o objeto e o Ministério Público não está vinculado a esses termos. O Ministério Público fará a sua investigação autónoma. Em segundo lugar, isto permitirá aos proponentes da petição, numa fase ulterior do processo, constituírem-se como assistente e, nessa medida, usarem as prerrogativas processuais que lhes estão associadas. Professor, as palavras de Pedro Pinto, por exemplo, se as forças policiais disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem. Palavras que podem constituir incitamento ao crime de homicídio. Foi isso que eu disse, é um incitamento e, além disso, são totalmente erradas. Portugal, é bom também dizermos isto, Portugal é dos poucos países do mundo que tem menos de um homicídio por 100 mil habitantes. Para termos aqui uma comparação, mesmo na Europa não há muitos países com esse tipo de indicador. Nós temos tido, nos últimos anos, sempre, para mais de 10 milhões de habitantes, menos de 100 homicídios por ano. Para comparar, por exemplo, o Brasil tem mais de 20 homicídios por 100 mil habitantes, os Estados Unidos têm cidades com números piores do que isso, mas tem um resultado nacional tem oscilado entre 6 e 10 homicídios anuais por 100 mil habitantes. Portanto, nós somos um país, e as regras muito estritas que as polícias seguem na sua intervenção e que leva também à confiança nas polícias. Nós que têm sido reiteradas em sucessivas sondagens da opinião pública. E, portanto, neste momento é também a melhor forma de defender quer a segurança pública, quer o Estado de Direito, mas também o prestígio das forças de segurança e a sua capacidade operacional, é garantir que há um estrito cumprimento daquilo que são as regras do Estado de Direito e há uma dimensão de proximidade que caracteriza as forças de segurança em Portugal. Paulo, aparentemente o Ministério Público não esperou pela queixa, decidiu abrir esta mesma investigação. Podemos estar a falar aqui de crimes de subversão constitucional, crime de incitamento ao ódio e violência. E, no final de contas, qual a moldura penal que poderá recair sobre estes crimes, caso efetivamente haja uma condenação pelos mesmos? Pois têm razão, além deste incitamento à prática de crime, parece-me que realmente estamos em face de uma situação que já pode configurar outros tipos penais. Um deles, precisamente, o incitamento ao ódio, a participação, e repare que o mesmo tipo abrange várias circunstâncias, a participação ou o apoio à organização que incita ao ódio e à violência. Temos depois um tipo de subversão da ordem constitucional, ou tentativa de alteração à ordem constitucional, já não me recordo exatamente do nome da epígrafe do artigo, mas estamos a falar em molduras penais muito superiores, que obviamente não são aquelas simples, que vão até 3, 5 anos, estamos a falar em molduras penais superiores, e muito bem, porque isso me permite dar só uma opinião muito pessoal acerca do que tem estado a ver na comunicação social, perante não só os tipos penais que estamos aqui a falar, mas perante aquilo que são as cartas de direitos fundamentais, a Constituição Portuguesa, a Convenção Europeia. Quando eu confronto essas declarações todas, esses comportamentos com as cartas de direitos, parece-me que é uma situação que tira dignidade a quem promove esses comportamentos. Ainda por cima estamos a falar de quem lidera o partido, que é o Sr. Professor Dr. André Ventura, que é um ótimo académico, tem precisamente conhecimento profundo da área constitucional e penso que é um homem de extremo valor na medida em que conhece estas matérias. E por isso me chocou tanto ouvir a convocatória da manifestação e ouvir frases que ele permitiu que fossem ditas. Eu acho que, independentemente dos tumultos que haja ou não haja, estas frases não podiam acontecer. E mesmo entre estas manifestações que hoje estão a decorrer, acabou de dizer, e bem, uma acabou sem nenhum problema,
Basta imaginar que numa delas está infiltrada uma pessoa da outra manifestação para podermos ter uma situação terrível de homicídios, de situações que não vale a pena sequer imaginar, que não estamos em Portugal habituados a que isto aconteça. Mas parece-lhe que este tipo de crimes a serem provados pode efetivamente merecer uma condenação? Claro, e uma condenação em penas efetivas, seguramente, porque são crimes que permitem a condenação em pena efetiva e até a não permissão da suspensão da sua execução. Portanto, são crimes graves. Se nós começarmos a pensar na sublevação da ordem constitucional, estamos a falar em algo muitíssimo importante. E a ordem constitucional também não pode deixar de ser, os direitos, liberdades e garantias que se encontram plasmados nos primeiros artigos da nossa Constituição. Isso é fundamental. André Ventura partilhou nas redes sociais um vídeo dele próprio a dançar ao som da música Isto Não É o Bangladesh. A música contém trechos tais como Tira os teus putos castanhos da minha creche ou ainda Culpa da polícia, atirassem mais a matar. Quando membros de um partido, especialmente dirigentes, usam música, humor ou arte para veicular mensagens que incitam à violência ou atacam valores democráticos, a questão deixa de ser liberdade artística e passa a ser instrumentalização política do discurso de ódio. Neste caso há 3 elementos fundamentais. A música contém frases como atirassem mais a matar, que normaliza o uso letal da força. É divulgada por membros ou estruturas de um partido político, o que lhe dá valor institucional. O líder do partido dança a música e promove o vídeo, reforçando e legitimando o conteúdo. Isso já não é humor espontâneo, é comunicação política estratégica disfarçada de entretenimento. Enquadramento jurídico e constitucional. Mesmo que o vídeo seja apresentado como sátira, o contexto político e a autoria são determinantes. Segundo a Lei nº 64 de 78, artigo 3º, perfilham a ideologia fascista às organizações que exaltem personalidades ou ideias representativas dos regimes fascistas, ou que promovam o recurso à violência como forma de ação política. Ora, uma canção que enaltece a violência policial e ridiculariza os princípios da democracia encaixa exatamente nesse tipo de comportamento de apologia autoritária. Além disso, o Código Penal, artigo 240, pune quem incitar à violência ou ao ódio contra grupo de pessoas com base em origem, religião ou convicções. Mesmo que a música use humor, a intenção e o efeito social contam. Se a mensagem estimula a aceitação da violência estatal contra opositores ou minorias, pode ser interpretada como discurso de incitação. O humor é essencial à liberdade artística, mas não é escudo contra a responsabilidade política. Quando o humor é usado, de cima para baixo, ou seja, por quem tem poder, contra os mais frágeis. Com discurso de ódio, xenofobia ou apelo à violência, deixa de ser sátira e passa a ser propaganda de desumanização. Em democracias maduras, o humor político é crítica ao poder, não instrumento do poder contra a democracia. A participação do líder do partido a dançar ao som dessa música acrescenta gravidade. Legitima a mensagem, transforma o discurso em gesto simbólico público e reforça o efeito de banalização da violência. Quando o dirigente máximo de uma força política dança uma música que defende atirar a matar, não há distância irónica possível, há apologia performativa da violência e desprezo pelos valores constitucionais. Historiadores e juristas chamam a isso banalização do autoritarismo. A transformação do discurso antidemocrático em entretenimento popular para normalizar a intolerância e atrair apoio emocional. A liberdade de expressão protege a crítica e o humor. Mas não protege a normalização da violência nem a exaltação de ideias contrárias à Constituição. Quando um partido e o seu líder participam ativamente em peças artísticas que atacam a democracia, o que está em causa já não é uma piada, é uma estratégia política. E o riso deixa de ser inocente quando serve para apagar a memória do autoritarismo. Quais são os elementos problemáticos da canção, que crimes ou ilícitos podem estar em causa em Portugal, que importância tem o facto de dirigentes e o líder a promoverem a peça e que medidas práticas podem ser tomadas? 1. A letra combina vários elementos típicos de discurso de ódio e de propaganda autoritária. Desumanização e insulto étnico raça oriundo, expressões como isto não é o Bangladesh, tira os teus putos castanhos da minha creche, és de raça inferior modernizam uma narrativa xenófoba e hierarquizadora. Apelo à limpeza do país. Prepara-te que vamos limpar Portugal, sou o rei da limpeza, venho para clamar a velha glória, linguagem de purificação-expulsão. Exaltação da violência policial, a culpa é da polícia, atirassem mais a matar, incitação implícita ao uso letal da força. Mistura de patriotismo, identidade religiosa e discriminação, invoca valores do cristianismo, pátria sim, contrapondo-os a outros grupos. Tom de posse institucional, referências a vamos limpar e menção de nomes públicos, por exemplo, Rita Matias, Pedro Pinto, indicam finalidade política e identificação de alvos. Tudo isto não é apenas linguagem rude, é um conjunto de sinais que, especialmente quando usado por membros dirigentes de um partido e promovido pelo líder, tem efeitos políticos e jurídicos muito concretos. Um tom de posse institucional.
A expressão "vamos limpar Portugal", repetida em músicas ou discursos, soa como uma declaração de missão política, ou seja, não é apenas uma frase artística, mas uma convocação coletiva, vamos, com o objetivo de ação sobre o país. Este tipo de linguagem é comum em contextos onde um grupo tenta afirmar-se como força salvadora ou purificadora da nação, algo historicamente associado a retóricas autoritárias. 2. Finalidade institucional. Quando o discurso menciona nomes de figuras públicas ligadas ao mesmo movimento político, como Pedro Pinto ou Rita Matias, ou qualquer nome análogo, isso mostra que a mensagem não é puramente cultural ou satírica, mas está ligada à identidade e estrutura de um grupo político concreto. Isso cria uma ponte entre a mensagem artística e a comunicação partidária, transformando a música numa forma de propaganda ou instrumento de afirmação ideológica. 3. Identificação de alvo. Expressões como "vamos limpar Portugal" ou insultos dirigidos a determinados grupos, migrantes, adversários políticos, minorias, sugerem um alvo coletivo a eliminar ou excluir. Quando associadas a uma linguagem de purificação ou limpeza, aproximam-se de retóricas fascistas e xenófobas porque transformam pessoas ou grupos em símbolos de impureza nacional. Em resumo, tom de posse institucional significa que o conteúdo assume o tom de um programa político ou de um manifesto ideológico e não apenas de uma piada ou opinião individual. Quando há nomes de dirigentes e apelos à ação, vamos, o discurso passa a ter caráter coletivo e político, podendo ser interpretado como propaganda partidária com traços autoritários. O que diz a Lei nº 64 de 78? A lei, aprovada na sequência da Constituição de 1976, estabelece no artigo 3º que se consideram de ideologia fascista as organizações que exaltem personalidades mais representativas daqueles regimes fascistas, defendam o uso da violência para impor as suas ideias ou propaguem o ódio racial, religioso ou político. E o artigo 4º acrescenta que o Tribunal Constitucional pode declarar extinta qualquer organização que profile tais características, mesmo que formalmente cumpra os requisitos de um partido político legal. 2. Quando uma organização, ou dirigentes seus, promove conteúdos públicos com expressões como "vamos limpar Portugal", "somos a civilização superior", "atirar sem mais a matar", e ao mesmo tempo se identifica institucionalmente por nomear dirigentes, símbolos ou slogans do próprio movimento, o que ocorre é o seguinte: a propaganda que exalta a violência como meio de luta política. A ideia de limpar ou atirar a matar substitui o debate político pela violência, direta ou simbólica. A lei considera isso um traço fascista essencial, pois o fascismo, historicamente, promove a força e a purificação social como soluções políticas. B. Propaganda de superioridade racial, cultural ou religiosa. A referência à civilização superior, monhés, ratos, limpar ou castanhos é linguagem que nega a igualdade entre pessoas. Se isso é adotado, mesmo que sob disfarce humorístico, por membros ou dirigentes, e se repete em contexto público, a mensagem passa a representar o coletivo e configura apologia de ódio racial. C. Exaltação de personalidades fascista. A lei também inclui o elogio de ditadores ou símbolos fascistas como critério. Portanto, declarações públicas que apresentem ditadores como exemplo positivo, precisamos de 3 Salazares, reforçam o alinhamento com a ideologia fascista ao lado da retórica violenta ou racista. 3. Quando o Tribunal Constitucional pode intervir? O Tribunal Constitucional português só pode agir se existirem indícios repetidos e públicos de que uma organização difunde estas ideias por discurso, música, propaganda, vídeos, comícios, ou não condena ou afasta os membros que as promovem, ou faz dessas ideias parte da sua comunicação política. O que conta não é apenas o discurso formal do programa do partido, mas também o comportamento real dos seus dirigentes e militantes e a mensagem simbólica que transmitem ao público. Conclusão. Quando o discurso público de dirigentes ou símbolos de um movimento político combina violência, racismo e exaltação de ditaduras e é assumido com tom institucional ou partidário, então, segundo a Lei nº 64 de 78, há base para que o Tribunal Constitucional classifique como organização de tipo fascista. 2. Enquadramento jurídico português. A proibição constitucional de organizações fascistas. A Constituição proíbe organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Isso é materializado e definido pela Lei nº 64 de 78, que elenca, entre outros sinais, a exaltação de personalidades e a propaganda de violência como elementos caracterizadores. B. Crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. O artigo 240º do Código Penal pune quem funda, desenvolve ou propala atividades de propaganda que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoas ou grupos por motivos de raça, origem, religião, etc. Há também previsão específica de incitamento ao ódio e violência com penas de prisão. C. Apologia de crime de incitação à prática de delitos. Frases que defendem ou incentivam a prática de crimes, por ex atirar matar, podem integrar tipos penais sobre apologia e incitação de crime ou representar indício de incitação à prática de atos violentos passíveis de investigação pelo Ministério Público. D. Consequência institucional, extinção de partido.
Se um partido, por atos dos seus dirigentes e pela sua atuação institucional, demonstrar perfilhamento da ideologia fascista, conforme definição da Lei 64/78, o Tribunal Constitucional pode declarar que a organização perfila ideologia fascista e determinar a sua extinção, com consequências patrimoniais e proibitivas da atividade. 3. Com base nas normas mencionadas e tomando o texto da música como prova mais promoção pelo líder. Incitamento ao ódio e à discriminação. A letra contém mensagens que atacam grupos por origem étnica nacional, Bangladesh, cor, etnia, putos castanhos e religião-cultura, referências a valores do cristianismo como superiores. Estes elementos encaixam no tipo previsto no artigo 240. Apelo à violência. A linha tirassem mais a matar é um apelo explícito ao uso letal da força. Mesmo se formulada em tom coloquial, em contexto político e pública, pode constituir incitação à violência e integrar investigação criminal de apologia ou incitação. Propaganda autoritário fascista, expressões que falam de limpeza da nação, exaltação da velha glória, hierarquização de raças, nações e exaltação de práticas violentas, são exatamente os sinais que a Lei 64/78 aponta como caracterizadores de organizações que perfilham a ideologia fascista. Se isto não for um ato isolado, mas integrar a atividade repetida e institucional de uma organização, reforça um quadro de perfilhamento. 4. O peso do facto de a música ser produzida ou veiculada por membros do partido e o líder dançar. O elemento institucional transforma o significado. Declaração individual versus institucional. Uma piada ou música feita por um cidadão isolado tem um estatuto, quando membros oficiais e o líder laudem ou partilham esse conteúdo, torna-se indicativo de uma posição institucional ou tolerância do partido. O Tribunal Constitucional e o Ministério Público analisam um padrão de comportamento, não apenas episódios isolados. Prova para eventual extinção. Declarações e atos públicos de dirigentes, sem repúdio interno, são provas relevantes para pedir a apreciação judicial sobre se um partido perfila a ideologia fascista, Lei 64/78. Responsabilidade penal e disciplina interna. Dirigentes que promovam incitamento podem ser alvo de queixa-crime, processo penal e de sanções internas, suspensão, expulsão, e os partidos que não atuem podem ser responsabilizados politicamente. 5. Possíveis defesas e limites, o que a acusação teria de demonstrar. Contexto artístico satírico. A defesa poderia alegar sátira, hiperbole ou caricatura. A lei e a jurisprudência ponderam a intenção, o efeito, o alcance e a audiência da mensagem. Mas a sátira não é defesa automática quando a mensagem incita violência ou desumaniza grupos identificáveis. Prova do padrão institucional. Para extinção de partido é necessária prova de comportamento repetido e institucional, estatutos, comunicados, repetição por dirigentes. Não basta um episódio isolado, embora possa ser fator de agravamento. 6. Se és um cidadão podes registar queixa-crime junto do Ministério Público por possível incitamento à violência e discurso de ódio, artigo 240. Acionar mecanismos constitucionais. Se houver padrão de comportamento partidário, o Ministério Público ou outros, partidos adversários, podem pedir ao Tribunal Constitucional a apreciação sobre perfilhamento de ideologia fascista e eventual extinção, Lei 64/78. Pressão política e mediática. Conclusão. A letra da canção contém elementos claros de xenofobia, racismo e apologia indireta da violência, e, quando transformada em produto público por membros de um partido e promovida pelo seu líder, pode constituir tanto crime, discurso de ódio e incitamento à violência, como ser prova de que o partido perfila ideologia fascista nos termos da Lei nº 64/78, com consequências jurídicas e políticas graves. O facto de um dirigente partilhar o vídeo é extremamente relevante e, juridicamente, agrava o enquadramento do caso, porque a partilha e o comentário público por um dirigente de partido político com milhares de visualizações legitimam o conteúdo ofensivo e reforçam o seu impacto social e institucional. Implicações legais diretas. A propagação de discurso de ódio, artigo 240 do Código Penal. Mesmo que o dirigente não tenha sido autor da música, ao partilhar o vídeo com um comentário que o valida, para uma paródia não está assim tão mal, ele amplifica a difusão de uma mensagem que incita discriminação e violência. Mostra concordância ou, no mínimo, aceitação pública da mensagem. E contribui para a normalização de discurso racista e xenófobo. Isto enquadra-se na figura de propaganda ou difusão pública de ideias discriminatórias, prevista no artigo 240, número 2, alíneas A e B do Código Penal. Quem fundar ou desenvolver organizações que propaguem a discriminação racial ou que nela participem, ou que publicamente difunda ou incita a prática de atos de violência ou ódio racial, é punido com pena de prisão até 8 anos. Portanto, mesmo a partilha com ironia ou paródia pode ser considerada crime se o efeito for reforçar o discurso discriminatório e não criticá-lo ou ridicularizá-lo. B. Relevância para o perfil institucional do partido, Lei nº 64/78. A Lei nº 64/78, que regula a extinção de organizações fascistas, estabelece que o Tribunal Constitucional pode declarar extinta uma organização se ela propagar ideias que defendam ou justifiquem a violência como meio de luta política ou que preconizem a superioridade ou o ódio racial, religioso ou cultural.
Assim, o facto de um dirigente identificado promover ou apoiar uma canção que incita a limpeza de minorias, ou associa nacionalidade e cor de pele impureza, ou exalta violência policial, pode servir como prova de perfilhamento de ideologia fascista. Se não houver repúdio público por parte do partido, isso reforça a responsabilidade institucional. 2. Implicações políticas e democráticas. A partilha com tom de paródia funciona como banalização estratégica da violência e do racismo. É uma técnica retórica muito usada por movimentos extremistas. Revestem a mensagem de humor ou ironia para reduzir o custo político da sua difusão, era só uma piada. Testam os limites de aceitabilidade social. E criam uma zona de ambiguidade que lhes permite recuar caso haja reação negativa, mas sem perder apoio entre simpatizantes radicais. Ou seja, usar o humor como disfarce para propaganda ideológica. 3. Implicações simbólicas e sociais. A publicação teve milhares de visualizações, o que transforma o caso num ato de comunicação política de grande alcance. Mesmo que o autor alegue ironia, o efeito real é o reforço de preconceitos e normalização de ideias discriminatórias. As consequências são: difusão de estigmas contra imigrantes e minorias. Reforço de discurso de superioridade nacional e racial. Erosão dos valores constitucionais de igualdade e dignidade humana. 4. Conclusão. Quando um dirigente de um partido político partilha uma música com conteúdo racista e violento e a comenta de forma complacente, está a legitimar publicamente o discurso de ódio, contribuir para a sua propagação e reforçar a leitura ideológica fascista da mensagem. Mesmo que use o pretexto de paródia, o enquadramento legal e político português entende que a ironia não elimina a responsabilidade quando há efeito discriminatório e apelo à violência. Sr. Ministro, isto não é o Bangladesh. E esta constatação óbvia tem gerado imensa indignação dos mesmos do costume. Só que antes de ser um slogan político, foi uma sátira musical ao Chega. Só que esta sátira rapidamente se tornou num grito de revolta, num canto que é repetido nas escolas portuguesas e, acima de tudo, num pedido de socorro por quem já perdeu muito e tem cada vez menos a perder. É que os portugueses sabem que este país, à beira-mar plantado, não é mesmo o Bangladesh, mesmo que todos os sinais nos aproximem mais do Bangladesh do que das grandes potências mundiais que até já fomos outrora. Temos baixos salários, falta de habitação, insegurança nas ruas, falta de vagas nas creches, serviços públicos a rebentar pelas costuras, grávidas que dão à luz em ambulâncias, filas de espera enormes e depois ainda saímos à rua e já não conseguimos reconhecer as nossas ruas, os nossos comércios. O país que agora ignora o Advento e a Quaresma é o mesmo país que enche praças para celebrar o Ramadão. Enfim, temos um caos absoluto. E nós sabemos que não há soluções milagrosas, mas há uma que nos parece evidente, é que se nós temos poucos recursos para muitas pessoas, temos que começar a convidar pessoas a sair. E essas pessoas que estão cá a mais já não são apenas as ilegais, as indocumentadas, isto não chega. Nós temos que ir mais longe, isto é matéria de facto, e o Sr. Ministro até anunciou aqui um novo pacote legislativo sobre retorno de imigrantes, que nós preferimos chamar de remigração. Só que teima em querer ficar em cima do muro. Quem é que vai remigrar, quantas pessoas, com que critérios e, acima de tudo, numa discussão de um orçamento de Estado, com que meios? É que não vemos nenhuma rúbrica, nenhum valor, nenhum saldo para o efeito neste orçamento e por isto vou perguntar ao Sr. Ministro como é que pretende que estas pessoas se vão embora, eventualmente numa flotilha humanitária? Obrigada. Em termos de enquadramento geral, quando um líder político promove ou participa em conteúdos públicos que normalizam discursos de ódio, apelos à violência ou ideias de superioridade nacional ou racial, isso reforça os indícios de alinhamento com uma ideologia fascista, especialmente se o ato for repetido, público e apoiado por outros dirigentes. O líder a promover um vídeo dele próprio, com tom de brincadeira ou autoironia, em torno de uma música que contém linguagem racista e violenta, acrescenta 3 elementos relevantes. 1. Validação simbólica pelo topo hierárquico. Quando é o próprio líder a participar, a mensagem deixa de ser marginal. Passa a representar a aceitação institucional da retórica subjacente. 2. Banalização através do humor e da ironia. Ao usar humor, melhor que o da IA, cria-se um mecanismo de desresponsabilização típico da propaganda extremista. O discurso discriminatório é disfarçado de piada, o que dificulta a reação legal e social, mas mantém o efeito de reforço ideológico. 3. Prova de coerência entre discurso e ação. Se o líder, figura máxima, não só tolera, mas participa e amplifica uma mensagem que glorifica violência e exclusão, isso é interpretado como manifestação de adesão a valores autoritários e xenófobos, um traço característico de movimentos de inspiração fascista. Em síntese, este tipo de gesto público reforça a caracterização de um movimento político como tendo afinidades ideológicas com o fascismo, não tanto pelo ato isolado, mas porque demonstra continuidade entre discurso, símbolos e liderança.
E o partido deste senhor quer destruir a democracia. Tem um projeto presidencialista, que é um projeto autoritário de poder, porque foi sempre assim, que quer os fascistas, quer os nazis, quer os totalitários stalinistas, sempre disseram que defendiam a democracia. E a democracia tem que se defender, tem que ser intolerante com os intolerantes. Não pode ser tolerante com os intolerantes. E estes senhores querem, de facto, destruir a democracia. Não podemos passar por cima e ignorar aquilo que eles dizem que são. É ler o programa deste partido. Este partido foi legalizado com assinaturas falsas, mais de 2.500 assinaturas falsas, incluindo pessoas já falecidas. Em uma investigação no Ministério Público que é inacreditável que até hoje não tenha chegado a conclusões. Portanto, o que eu farei como Presidente da República é pedir à Procuradoria-Geral da República, no quadro dos contactos normais e regulares que a Presidente da República tem com a PGR, para levar à reapreciação do Tribunal Constitucional. Ora, este homem está aqui para pôr portugueses contra portugueses. Não pode ser Presidente da República. Este homem está aqui para minar, e se possível, para tentar destruir a democracia. E este homem não respeita nada, nem respeita ninguém. Estamos a falar do SS. Como é que os... A ditadura, ela própria, é corruptiva da liberdade e a ditadura não combate a corrupção. A ditadura é ela própria a corrupção. A grande questão de um Salazar, 2 Salazares, 3 Salazares, é só uma. É que se fosse nesse tempo que o senhor advogou, o senhor nem tinha tido a oportunidade de estar aqui para dizer o que disse. Essa é que é a grande questão. Em democracia, os tribunais funcionam. 3 Salazares não serão suficientes para calar o Partido Socialista, porque para cada 3 Salazares, 3 Mário Soares se levantarão para combater o fascismo. O deputado aparentemente não gostou muito de ouvir uma parte do discurso de Luís Montenegro ontem no Congresso do Porto. Nunca falou do Chega, mas falou das políticas xenófobas e racistas. O seu líder e o Chega enfiaram a carapuça aqui? Não de todo, até porque o discurso foi todo ele dúbio. Portanto, Luís Montenegro diz que não traça linhas nem verdes nem vermelhas. No entanto, o sinal que nós temos ao longo do Congresso por parte de dirigentes e de inúmeros militantes que puderam fazer as suas intervenções é de que querem, de facto, manter as linhas vermelhas com o Chega e, portanto, ficamos preocupados com essas referências relativamente ao racismo e à xenofobia, porque achamos que é um não assunto. É perseguir os imigrantes para garantir que os imigrantes têm medo e não reivindicam. Estas presidenciais vão ter 3 polos, que é o conjunto de candidatos do sistema, o candidato fora do sistema, Gouveia Melo, e o candidato antissistema, que é André Ventura, que é mais uma excrescência do sistema, não é propriamente alguém que representa o pior do sistema. A mim o que me surpreende é que haja dúvidas sobre o caráter neofascista desta organização Chega. Muita gente está incomodada agora com os cartazes do Ventura, mas outros não veem problema nenhum. Estamos no Bangladesh? É claro que não. Então, caso encerrado. Reza a história que quando os portugueses descobriram a América, os índios não tinham a percepção das caravelas. As caravelas estavam no seu campo de visão, mas mesmo assim não conseguiam ver. Já os portugueses, experientes navegadores, conseguiam ver no horizonte caravelas a quilómetros de distância. De igual modo, pela floresta dentro, os índios viam e ouviam as mais variadas pegadas de animais selvagens e detetavam perigos. Porém, os descobridores portugueses não conseguiam ver nada, não viam perigo algum. Ou seja, o que é óbvio para uns, não o é para outros. Independentemente de quem sejamos. Será que conseguimos ver o racismo ou o fascismo, mesmo quando ele está escancarado na nossa frente? Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Para bem da democracia, há algo que a Constituição deixou claro desde o primeiro dia. Nunca mais fascismo.